Então, o que eu vou te mostrar agora é uma planilha ao lado daquela do inventário, fazendo um comparativo do quanto custaria uma road familiar e comparando com aquele inventário. Você vai entender o porquê e qual é a razão, como isso funciona, como isso que acontece, da grande vantagem de se fazer uma road familiar. Vamos lá então? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Lembrando então, no inventário, o valor do patrimônio, R$ 1 milhão, sobre o valor do patrimônio, né? Sobre o valor do inventário que está sendo inventariado. Cartório de registro de notas, cartório de notas, 0,5% sobre R$ 1 milhão, R$ 5.000. Certidões, neste caso, aproximadamente R$ 2.500. Cartório de registro de imóveis, 0,5% sobre o valor do patrimônio, no caso, o imóvel. R$ 5.000. ITCMD aqui em São Paulo, 4%, R$ 40.000. Advogado, 6%, R$ 60.000. Subtotal para o inventário, se não tivesse que desfazer do imóvel, 112.500. Mas teve um deságio na venda do imóvel de 20%, onde vendeu o imóvel por 800, restando então uma diferença que vai gerar ganho de capital, né? Que é a diferença da venda do imóvel pelo valor adquirido na época, 20 anos atrás, de R$ 300.000, que dá então uma diferença positiva de R$ 500.000. Sobre os R$ 500.000, incide então 15%, o que dá um total aqui de R$ 75.000 de imposto de renda sobre ganho de capital. Resumo da obra aqui, do inventário, um custo efetivo total de R$ 387.500, correspondente a 38,75% de todo o patrimônio que tinha esta família. Restando, então, R$ 612.500 aos herdeiros. Agora vamos comparar com uma holding familiar. A holding familiar, lembra lá que o imóvel, o valor do patrimônio daquele inventário, o valor do patrimônio é o imóvel de R$ 1 milhão, é o valor de mercado. E é o mesmo valor atual. Para a holding, aquele imóvel também é R$ 1 milhão. Só que para a holding não vai entrar esse valor de R$ 1 milhão. Vai entrar o valor que está declarado na declaração de imposto de renda da pessoa física, que foi adquirido há 20 anos atrás lá por R$ 300.000. Então vamos aos custos agora, comparando então o inventário com os custos da holding familiar. Cartório de notas é zero, não tem nada com cartório de notas. Certidões também é zero, não tem custo nenhum com certidões. Cartório de registro de imóveis, agora sim. Cartório de registro de imóveis tem quanto? 0,5% sobre o valor do patrimônio, que no caso é aquele declarado na declaração de imposto de renda, R$ 300.000. Aqui a gente já vê uma diferencinha, né? Uma diferença de o que era R$ 5.000 caiu para R$ 1.500. Junta comercial. No inventário não tem junta comercial. Aqui nós temos. Aqui nós temos para você registrar a empresa, né? No caso a holding, na junta comercial, vai ter um custo aproximadamente aí de R$ 1.500. Opa, pulei aqui, né? O ITCMD, pô, o ITCMD, que é o principal aí dos impostos, pô. O ITCMD também é a mesma coisa. Aqui em São Paulo é linear, né? 4%. Então vamos lá, 4%. Só que a base de cálculo não é mais aquele 1 milhão do valor de mercado. A base de cálculo é o que está declarado na declaração de imposto de renda, R$ 300.000. Então, 4% sobre R$ 300.000 dá R$ 12.000. E aí sim, junta comercial, como eu disse, R$ 1.500 para ter os atos constitutivos. Advogado. Advogado, agora sim, né? Você deve estar pensando, assim, advogado que estudou tudo isso aí, né? Todos esses problemas aí, desde a faculdade, várias especializações para falar sobre holding familiar, tributos, direito empresarial, societário, família, herança e etc, né? Falar, deve sair muito caro, né? Não. Trabalho com holding familiar, ele tem um custo pelo tempo que é desprendido para a realização e constituição da holding familiar. Neste exemplo aqui, com apenas um imóvel para se constituir uma holding familiar, para se montar esse sistema simples, dessa forma que nós estamos dando esse exemplo aqui, daria para cobrar aqui, ó, chutando alto, mas chutando alto mesmo, tá? Chutando alto aqui, nós cobraríamos R$ 20.000, tá? Porque só tem um imóvel a ser tratado aqui nesse sistema. Continuando aqui, contador assistente. Lá no inventário não tem, por óbvio, né? Não tem contabilidade. O máximo que tem uma contabilidade é judiciária. Mas a gente estava falando de um inventário extrajudicial. No sistema de holding familiar,
também nós vamos ter que contratar um contador assistente para que ele promova esses atos constitutivos. Tranquilo, mas também não é nada absurdo. Para aqui, os nossos parceiros, nós temos aqui alguns contadores parceiros que fazem esse trabalho para nós como assistente contábil por R$ 1.500, uma média. Pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, a depender do volume de trabalho também. Mas vamos dizer que nesse exemplo aqui, R$ 1.500 estaria muito bem. Resumo. Subtotal, né? O subtotal aqui desta holding familiar, R$ 36.500. Deságio para a venda imediata do imóvel. Não tem venda do imóvel, o patrimônio vai continuar com os herdeiros. Então, se não tem venda, é zero. Deságio, zero. Não tem venda, zero. O valor de aquisição é os R$ 300.000, só que não vai ser vendido, não tem ganho de capital e também não tem imposto de renda sobre ganho de capital, porque o imóvel vai permanecer com a família, vai permanecer com os herdeiros. Resumo desta obra, custo efetivo total, R$ 36.500. Ou seja, 3,65% do valor do patrimônio, que é de R$ 1 milhão. Ou seja, uma diferença, vou até fazer a conta aqui ao vivo para vocês, ó, a diferença do custo de uma holding familiar comparado ao custo do inventário é de 9,42%. Vamos até arredondar, a gente podia até arredondar aqui para 9,4%, vai? 9,4% a menos não, é a diferença, né, do custo de um inventário, do custo efetivo desse inventário, comparando aí de R$ 1 milhão com a constituição de uma holding familiar, 9,42%. Aí você pode estar me falando, pô, mas é um custo, né? Mesmo assim ainda tem um custo. E eu digo que essa diferença, quanto que seria então, que restaria para os herdeiros, né, já que eles têm que desembolsar aí 36.500, restaria 963.500? Não, a perda patrimonial é zero. Permaneceria com a família R$ 1 milhão. Por que R$ 1 milhão? Porque a perda do patrimônio é zero. A perda patrimonial é zero. O patrimônio vai continuar com a família. Tem um custo? Sim, tem um custo. Mas esse custo eu chamo de custo de manutenção, para você simplesmente pagar a estruturação do sistema para que o patrimônio permaneça para o resto da vida com a família. Então a perda aqui é zero. A perda patrimonial é zero. Então não vai perder nada. E esses R$ 36.500, ele cabe no bolso. Ele cabe no bolso da sua família. Não é tão pesado, não. Muito diferente do que os seus filhos pagariam. R$ 387.500. Ou, na verdade, né? R$ 112.500 se tivesse todo esse dinheiro para pagar. Mas nesse cenário aqui, a título de exemplo, não tendo esse dinheiro e tendo que desfazer do único bem imóvel deixado na herança, olha o prejuízo aqui. Prejuízo de R$ 387.000 por conta desse sistema. Tá? Então, o que pagaria se tivesse dinheiro para pagar? R$ 112.500. Mas o prejuízo é muito maior que isso. É quase 40% do patrimônio. Agora aqui, 3,65%, isso não é prejuízo. Isso é um custo de manutenção para que o patrimônio permaneça efetivamente até quando, assim, os constituidores quiserem que o patrimônio permaneça no seio da sua família. O que eu acho que sim, né? Acho que nenhuma família quer que se perca, né? Quer que se perca todo o patrimônio construído com muito suor, com muito sacrifício para o Estado e para os advogados, né, de uma forma geral, para todo mundo que está envolvido no processo de inventário, né? Para o judiciário, para os cartórios, despachantes, e etc. Mas você pode estar me perguntando de novo, né? Fala, Alexandre, mas esse valor aí de R$ 36.500 é muito alto. Eu não tenho esse valor disponível para montar o sistema. A diferença é que esses valores aqui no inventário, seu filho tem que pagar e desembolsar praticamente de uma vez. Já esse sistema de holding familiar te permite também o planejamento, uma programação de pagamento, apesar do imposto do ITCMD ser de pagamento à vista, assim como da junta comercial, cartório de registro de imóveis, não são valores tão altos assim, de modo que você consegue se planejar, né? Então, assim como nós também planejamos o momento certo para fazer cada um desses pagamentos, constituindo os atos da constituição da holding familiar em meses, né, fragmentados, de forma que você consiga efetivamente estruturar, pagar esses impostos. Deixa eu voltar aqui para minha tela, né? Já demos o exemplo aqui, vocês já entenderam já a grande diferença, o absurdo que é de diferente que se tem aí um inventário
em comparação a uma holding familiar. Voltamos aqui. Então, além desses tributos, tal, obviamente, né, que envolve a holding familiar, que é muito mais em conta, muito menor, né, do que o inventário, tem os honorários do advogado. E esse sim, esse nós conseguimos diluir durante a execução e a construção desse sistema. Como eu disse, além da perda patrimonial zero, esse custo para constituir o sistema é apenas um custo de manutenção, realizado uma única vez, né? Uma única vez, porque dois dedos, né? Uma única vez, onde seu patrimônio permanecerá durante toda a posteridade no seio da sua família.